Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do terceiro bimestre. Nós vamos dar sequência no tema África, só que agora nós vamos falar da relação da África com a América, tá? Óbvio que a gente vai voltar um pouquinho na Europa, lembra que a gente falou na aula passada aí da partilha, né, do continente africano pelos europeus através da Conferência de Berlim, né? Então os europeus já conheciam ali o continente muito antes daí dos americanos, vamos dizer assim, certo? Nós vamos falar de uma relação um pouco diferente um pouco a mais além, vamos dizer assim, da África com a Europa. A África com a Europa, ela teve quais interesses? Nas suas riquezas ali, nas suas riquezas naturais, vamos falar assim, não vamos ficar citando ouro, diamante, riquezas naturais de um modo geral, e nos escravos. Escravos também. A relação da África com a América fica um pouco mais restrito à relação de escravos. A gente não teve tanto aquela, a exploração de recursos naturais, não teve. Teve a exploração de recursos humanos, no caso, os escravos. Na apostila de vocês, na página 58, tem um texto muito bacana, a introdução, bem bacaninha, leitura e interpretação de texto, que fala aí o período, do tráfico negreiro para a América em si. E aí tem também, na página 58, uma tabela que ela é bem assim interessante da gente analisar. Como os africanos eles foram escravizados tanto para a América quanto para a Europa, aí tem uma tabelinha ali, e eu coloquei nos slides também, a mesma, reproduzi a tabela, que tem a relação ali, Uruguai, Brasil, quantos escravos recebemos, Grã-Bretanha, Países Baixos, Estados Unidos, França e Dinamarca. E aí assim, pessoal, a Europa também explorou muito os recursos humanos, a escravidão em si. Só que, por exemplo, se eu comparo Brasil e França, incomparável. Se eu olho aí Uruguai e Grã-Bretanha, incomparável. Eles exploraram muito a escravidão africana, os europeus? Sim, exploraram muito. Mas a América ganhou assim disparada. Se a gente olhar o mapa mundi, a gente percebe aí que a gente tem um oceano entre nós, né? Só que que relação que a gente tem que fazer? A gente tem que ver que quem colonizou a América? Os europeus, né? Então, a gente pode olhar o mapa mundi e falar assim, poxa, né? Mas a Europa está muito mais próximo geograficamente da África. Mas quem que estava aqui na América nos colonizando? Quem que estava aqui na América e tinha interesse em mão de obra, né, para se trabalhar aí como escravo? Os europeus. Então, o oceano meio, que era um pulinho, vamos dizer assim. Quando a gente olha, aí vamos focar na América só, esquece um pouquinho a Europa. Quando a gente olha Brasil, quando a gente olha Uruguai, tá na tabela esses dados, tá? Quando a gente olha Estados Unidos, o Brasil é disparado o país que mais recebeu escravos. Aí tem algumas explicações aí geográficas também, em termos de distância. Porque se você olhar, o Brasil está em linha reta ali com a África. E do Brasil, quem está em linha reta? A Bahia. Se vocês pegarem o mapa étnico da população brasileira, vocês vão ver que a maior concentração de negros e pardos está lá na Bahia. Por quê? Porque foi por ali que eles chegaram, foi ali que eles começaram a se habituar, se situar no nosso país, certo? Então, onde que tem maior número de negros e pardos hoje no nosso país? Lá no Acre? Não. Lá na Bahia foi por onde eles chegaram, que é uma linha reta. Quando a gente olha Estados Unidos e África, a gente vê já um desvio. Quando eu olho África e Uruguai, outro desvio. Então, quem que está mais próximo ali? O Brasil e, em específico, a Bahia, tá? Então, essa é uma das justificativas aí também da gente que eu falo Brasil, ter recebido aí, ser o país americano que mais recebeu números de escravos, ok? E isso influenciou muito na nossa vida e na nossa cultura, certo? É uma etnia totalmente diferente,
da nossa, com hábitos culturais, de um modo geral, tanto aí alimentícios, vestimentas, religiões, e isso foi meio que embutido no nosso país, na cultura do nosso país. Hoje a gente tem um país hoje mega diverso culturalmente falando, né? E isso vai se remontando desde a época da colonização. Aqui tinha índio, a gente já falou disso, certo? Aqui tinha índio, vieram os brancos europeus, os portugueses, depois vieram os negros africanos, né? E hoje a gente tem já uma outra gama de outras pessoas, de outras etnias que vieram para o nosso país, mas a base étnica é formada por essas três etnias, certo? Na página 59 da apostila de vocês, traz um gráfico muito interessante, que é sobre a distribuição da população branca, preta, parda, amarela, indígena e sem declaração. Para vocês entenderem isso, não sei se vocês já tiveram que preencher alguma vez alguma coleta de dados ali, quando vai preencher um RG, solicitar o RG, tirar uma habilitação, que ainda vocês não têm idade, mas depois vocês vão ver. Tudo que a gente vai preencher seus dados, tem a perguntinha lá, qual o preenchimento, ainda usa-se o termo raça, ok? Porque as pessoas ainda não estão familiarizadas com o termo correto, que é etnia. Pergunta-se qual que é a sua etnia, qual é a sua raça, tá escrito ainda em sua maioria, ali dos preenchimentos aí dos dados aí, dos dados dos órgãos públicos, principalmente, né? Quando a gente vai preencher uma ficha de trabalho, às vezes tem também. E aí, isso é uma autodeclaração, concorda? É uma autodeclaração. Você vai lá, preenche aquilo que como você se reconhece. Até muito tempo e pouco tempo ao mesmo tempo, a gente vê o quê? A gente vê as próprias pessoas que tinham preconceito do seu autorreconhecimento, né? De colocar ali que era uma etnia parda, uma etnia preta, as pessoas tinham esse certo receio. E hoje, nesse gráfico da apostila de vocês, da página 59, que eu reproduzi ele nos slides também, tem uma certa curiosidade que eu acho que é um passo bacana para tal da democracia racial, que eu não gosto de usar, democracia étnica. A gente vê o quê? Que vem caindo o número de autodeclarados brancos e vem aumentando o número de autodeclarados pretos e pardos. O que será que está acontecendo? Uma autoaceitação? Será que eu estou me aceitando mais? Será que o preconceito vem diminuindo? Será que a democracia racial, vamos usar aí o termo que cai nos vestibulares, será que isso está acabando? Eu não gosto de falar está acabando, porque a gente vê ainda muito preconceito, né? A gente vê, que eu falei, né? Há muito tempo e há pouco tempo também a gente encontra de todas as opiniões, né? A gente ainda vê pessoas muito preconceituosas, e ao mesmo tempo a gente já vê uma moçadinha aí, a idade de vocês, alunos do ensino médio, que já superaram essa parte de preconceito étnico, que é bem bacana entre vocês. Então a gente consegue encontrar ainda uma grande disputa aí, né, de opiniões, né, de preconceitos, não preconceitos, superou, não superou, mas minha opinião, ok? Minha opinião, pelas próprias pesquisas do IBGE, as pessoas estão se aceitando mais. Legal, bacana, show de bola. Porém, eu ainda, né, o preconceito ainda ele existe. Ele existe e é notório. Hoje, com as redes sociais, a gente vê muito disso ainda, certo? Outro gráfico aí que tem para vocês, ainda na página 59, deixa eu pegar ele coloridinho aqui que eu passei para vocês que fica melhor. Ele vem mostrando também a proporção de pessoas de 15 a 64 anos, segundo sua cor ou raça, está escrito raça, vamos nos acostumar com a palavrinha etnia, de 91 a 2010. E a gente vê que realmente, desde 91, os autodeclarados ali, pretos, autodeclarados, pardos, de 91, 2000 e 2010, foram as duas etnias que mais
se destacaram, que mais cresceram em número de autodeclarados. Isso eu acho que assim é bem bacaninha da gente ver. É um passo, quem sabe, para bendita, né, democracia racial. Outra coisa, sabendo aí, voltando aí lá que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos, e sabendo que a gente passou por muita... A gente sofreu com a cultura, né? A inserção da cultura afro no Brasil. E aí, muitas coisas vêm mudando com a tentativa de amenizar o preconceito. Uma das mudanças que a gente vê hoje é a Lei 12.288 de 2010. Ela é uma lei muito recente, que ela institui o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a gente vê leis sendo criadas, leis que hoje, né, o preconceito, ele é um crime inafiançável. O que é isso? Hoje em dia, se você mata uma pessoa, dependendo se você é réu primário, né, você consegue ali pagar uma fiança e você sai, né? Isso é um crime, né, fiançável. Eu sou réu primário, eu matei alguém e aí eu vou lá, meu advogado paga uma graninha e eu sou liberada até o julgamento, certo? O preconceito hoje no nosso país, ele é um crime inafiançável. Você fica preso até o seu julgamento. Foram feitas mudanças na Constituição Federal do nosso país para tentar amenizar o preconceito, uma vez que boa parte da nossa população é de pretos e pardos, uma vez que boa parte da nossa árvore genealógica é formada ali, quando você vai buscando seu avô, seu bisavô, a gente sempre tem alguém que tem ali a sua etnia ali iniciada ali com pretos e pardos. A minha família mesmo é a família do lado do meu pai. Os meus tataravós, eles foram escravos na Bahia, foram escravos. E depois, né, tem as miscigenações, que a gente já falou disso também, e a família da minha mãe, descendentes de italianos, né, a família do meu pai, descendentes de africanos, né, e aí nasceu aqui a pessoa, né, sempre essa miscigenação que hoje no nosso país é muito comum, ok? Outra coisa que na apostila de vocês vai abordar também, que aí pede-se para se fazer uma produção de texto, é com relação a essa maior participação hoje dos pretos e pardos. Quando a gente olha assim, a economia é movimentada em grande parte, tem na própria atividade, estou lendo a apostila, tá? A economia é movimentada em grande parte devido aos produtos e serviços voltados à população negra. Opa! Está melhorando. Então, a gente vê que hoje os negros estão tendo uma maior participação no mercado de trabalho, maior igualdade salarial. Hoje tem as lojas, os produtos de beleza voltados para a etnia negra. Então, assim, a gente vê que está melhorando, né? A lei, que eu acabei de citar, lei se tornou um crime inafiançável. Então, assim, está melhorando. Né? A gente tem que acreditar, pelo menos, né? Os dados mostram isso, não sou eu que acho, ok? Os dados mostram que a situação de negros e pardos, pretos, né? Vamos falar assim, que é comum usar hoje a palavra, em vez de usar negros, eles até gostam, né? De pretos, reconhecimento mesmo da sua etnia, que eu acho bacana. A gente vê hoje um crescimento, uma valorização, uma autoaceitação. Dados mostram isso. Porém, a gente também tem que estar ciente que o preconceito ainda existe. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Depois de assistir o vídeo, acessem os slides, que já tem mais informações, respondam o caderno do aluno, não precisa me enviar o caderno do aluno, e logo depois dos slides eu posto o link das questões avaliativas deste tema. Lembrando que são 4 temas no bimestre, este é o terceiro, então 2,5 do tema 1, 2,5, 2,5, 2,5, para você somar 10 no terceiro bimestre, ok? Todas as atividades, tanto do tema 1, 2, 3 e 4, eu vou colocar um prazo até 30/9, ok? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, do que vocês... Porque eu tô indicando bastante link para vocês se aprofundarem no assunto, tá? Se vocês... Num dos links aí que vocês acessaram, se vocês tiverem alguma dificuldade, é só mandar um zap, que aí a gente,
durante o horário das nossas aulas, eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Aí até a próxima aula, tá? Beijão, brigadão, tchau, tchau.